Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Deixa o like, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Então, rapaziada, vamos para o vídeo de hoje. E a informação que eu trago para vocês é mais uma conversa, uma troca de ideias. Peço também que vocês me ajudem a entender isso, porque há muito tempo eu não tenho entendido essas negociações relacionadas aos garotos das categorias de base. Eu vi na administração Mário Bittencourt, estou vendo na administração Mário, muitos garotos indo para o futebol português e às vezes a gente não sabe qual é a porcentagem que ficou para o Fluminense, por quanto esse garoto foi vendido, por quanto foi emprestado, que porcentagem ficou para o Fluminense. Essas coisas não estão sendo muito claras. Às vezes aparece lá no portal da transparência, a gente não começa a não entender determinadas coisas, garotos que a desculpa que a diretoria dá é que não performaram, daí ficaram sem utilidade no clube, não tinha onde colocar e emprestaram para a Europa, venderam e assim são as desculpas. Mas a gente tem um sub-23 que muito bem esses garotos que não performaram ou que ficaram velhos para a categoria poderiam muito bem ser utilizados. Mas a maioria a gente está vendo que está saindo assim por custo baixo. E agora, situações, a gente tem visto garotos até da equipe profissional saindo de graça do Fluminense, né? O Fluminense não recebe nada com a venda desses jogadores. E agora a gente tem uma novidade, agora tem um jogador chamado Kaká, de 18 anos, que está a caminho do Grêmio, está se transferindo para o Grêmio. Só que tem algumas coisas relacionadas ao Kaká que isso torna essa negociação com o Grêmio, vamos assim dizer, né, muito estranha. O contrato do Kaká, ele vai até outubro de 2021 e o Fluminense tem 100% dos direitos econômicos desse garoto. Então o Fluminense tem 100% do Kaká, ele tem 18 anos, joga na equipe sub-20 e ele tem contrato com o Fluminense até outubro de 2021. Então tem ainda um contrato ainda com o Fluminense, mas ele está se transferindo para o Grêmio. Então a gente foi pesquisar, conhecer o histórico do jogador, para começar a entender, performou, não performou, porque está saindo, quanto vai custar, o Grêmio vai pagar quanto, o Fluminense vai ficar com alguma porcentagem, então vamos tentar entender. Esse menino, o Kaká, de 18 anos, ele faz parte de uma geração de ouro, aquela geração de 2018, que produziu jogadores até para a equipe profissional do Fluminense. E tinha convocações para a seleção brasileira, ele era convocado constantemente, principalmente no ano de 2018, para a seleção brasileira, seleção de base. E está jogando aí na equipe sub-20, não é titular, mas entra em alguns jogos. E hoje fomos pegos aí de surpresa, vamos assim dizer, com o nome dele, na rescisão contratual dele, publicado no BID. Apareceu o jogador Kaká se transferindo para o Grêmio. A gente fica em alerta, né? Um garoto de 18 anos, jogador da equipe sub-20, com convocações para a seleção brasileira. Indo para o Grêmio, a gente quer saber por quanto vai sair, se o Grêmio vai pagar alguma coisa com relação a isso. E o Fluminense, claro, como de costume, né, a maioria das vezes acontece isso no Fluminense, principalmente com os garotos da categoria de base que foram vendidos para clubes portugueses, a gente não sabe, tem alguns a gente não sabe por quanto saiu, qual a porcentagem que o Fluminense ficou com esse jogador, a coisa não fica muito clara. Depois as coisas vão pingando aqui e ali, a gente acaba descobrindo. Então o Fluminense não informou se ficará com alguma porcentagem desse garoto que está indo para o Grêmio, direitos econômicos, ou se receberá alguma compensação financeira, se o Grêmio vai pagar alguma coisa. Lembrando, é um rival do Brasil, é o Grêmio, você está tirando um garoto de 18 anos e mandando para o Grêmio. Daí outra coisa que me deixou muito assustado com essa transferência é que esse garoto, ele tinha uma multa rescisória no Fluminense na casa de 175 milhões de reais. O Grêmio, lembrando, o Kaká, de 18 anos, tem contrato com o Fluminense até outubro de 2021, até o próximo ano, até outubro, quase final do próximo ano. Tem uma multa rescisória de 175 milhões de reais e esse garoto do nada aparece no BID sendo transferido na rescisão contratual. Ele rescindiu o contrato com o Fluminense e está indo para o Grêmio. A gente acaba fazendo perguntas básicas, não é? Porque eu sou sócio torcedor, eu pago meu sócio lá mensalmente direitinho, né? Já passaram 2 eleições no Fluminense e eu podendo votar,
em 2 eleições. Então eu sou sócio do Fluminense há muitos anos. Então eu me acho no direito de perguntar e fazer esse tipo de pergunta. Doação, o Kaká foi doado para o Grêmio? Foi dado de graça? Foi isso? Também faço outro tipo de perguntas. O Kaká está indo para pagar alguma dívida do Fluminense com o Grêmio? Porque eu sei que tem uma dívida aí passada do Clube dos 13 ainda. Dizem que está em torno de 5 milhões de reais na época. Não sei quanto o Fluminense ainda deve ao Grêmio com relação ainda ao Clube dos 13. Faz um bom tempo isso. Será que é por causa disso? É para pagar essa dívida? Mas o jogador tem uma multa rescisória de 175 milhões, convocações pela seleção brasileira, de uma geração de ouro, que é a geração de 2018, das categorias de base do Fluminense. E os garotos continuam saindo dessa maneira. Quando não é no profissional, a gente perde o Daniel de graça, a gente perde o Evanilson de graça, não vai receber nada, pode perder o Marcos Paulo também de graça, pode perder o Miguel também de graça, porque o Johan tem até um canal aí no YouTube, vale muito a pena seguir, acompanhar. O Johan fez uma live nessa quarta-feira falando, praticamente sacramentando, de que o Marcos Paulo vai comunicar ao Mário de que não vai renovar o contrato com o Fluminense. A gente vai aguardar para ver se vai se confirmar isso aí, porque todo mundo sabe que o Mário agendou uma reunião online com o representante do Marcos Paulo. Mas segundo o Johan, essa reunião o Marcos Paulo vai comunicar que não vai renovar o contrato com o Fluminense e que a partir de janeiro já vai assinar um pré-contrato com outro clube e em junho vai sair de graça. Então, é grave isso. É mais um jogador que está saindo de graça. E outra coisa, o Johan também falou nessa live que o Miguel vai para o mesmo caminho, não vai renovar com o Fluminense. Mais um garoto que vai sair de graça. Então os garotos estão saindo dessa maneira do Fluminense, Daniel, Evanilson, pode ser que aconteça com o Marcos Paulo. Vou torcer pro Johan errar nessa daí, porque vai ser trágico. Vai ser um absurdo total. E eu não vi, desculpa, eu não vi isso acontecer na administração Peter e nem na administração Abad, como eu estou vendo agora na administração Mário. Como o trato com os meninos da categoria de base estão acontecendo dessa maneira, os garotos saindo de graça, não querendo renovar contrato, saindo por preço que a gente não conhece, indo para Portugal, a gente não sabe quanto o Fluminense ficou de porcentagem. Eu gostaria, como sócio, sinceramente, como sócio, eu gostaria de saber por quanto o Kaká está saindo para o Grêmio. O que eu sei que hoje está lá no BID, o Kaká rescindiu o contrato com o Fluminense. Um garoto de 18 anos, nas categorias de base, está jogando no Sub-20, com uma multa rescisória de 175 milhões. Ninguém bota uma multa rescisória na casa de 175 milhões de reais para um jogador qualquer. É porque nesse momento, em algum momento, viram que esse garoto tinha um futuro. E agora mudou. E essa transferência para o Grêmio é para pagar alguma dívida que o Fluminense tem com o Grêmio? Eu gostaria de saber, como sócio do Fluminense, um cara que todo mês está lá, eu e minha esposa, colocando dinheiro no clube, eu gostaria de saber. Gostaria que o Fluminense se pronunciasse e desse explicação à sua torcida. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fui!